Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu nobre papirante. Estamos voltando, vamos dar sequência ao nosso conteúdo de direito constitucional. Eu sei, gente, é grande, parece que não vai acabar nunca, mas vamos tocando que quanto vocês menos imaginar, plim, acabou o artigo 5º e a gente vai evoluindo e vamos tocando esse edital e em nome do Senhor Jesus gabaritaremos essa disciplina. Paramos no último vídeo. Ainda dentro do artigo 5º, vamos continuar agora em direito à locomoção dentro do território nacional. Já pegou seu café? Já pegou a sua água? Posso dar continuidade e prosseguimento da disciplina? Então bora lá. Direito à locomoção no território nacional. Em regra, é livre a circulação dentro do território nacional. Você pode ir e vir na sua casa para onde você quiser. Você tem a circulação livre. Você vai para sua baladinha, você vai para o seu barzinho, você vai para o seu cineminha, você vai para onde você quiser. Porém, entretanto, todavia, como já comentamos, os direitos eles não são livres, né? Eles não são absolutos, eles possuem algumas restrições. E não seria diferente dentro desse inciso no artigo 5º. Ele traz, sim, uma restrição pra gente, porque ele fala que, em regra, ele já começa assim, né? Em regra, é livre a circulação. Inclusive de estrangeiros, né? Quando os estrangeiros vêm para o Brasil, da mesma maneira que a gente vai para outro país conhecer, a circulação deles é livre. Porém, há exceção. Qual é essa exceção? É proibida essa circulação em época de guerra ou estado de sítio. Então, a própria Constituição traz essa limitação. Temos algumas observações para fazer aqui. Essa limitação, ela é uma norma de eficácia contida. A gente vai ter uma aula sobre norma de eficácia plena, contida e ilimitada. Só que eu quero deixar aqui claro para vocês já um parêntese para você não ficar perdido. O que seria uma norma de eficácia contida? Norma de eficácia contida é uma norma que a Constituição prevê, está dentro da Constituição, porém lei posterior pode vir e frear esse direito teu. Então, tu tem esse direito, tá na Constituição, tá previsto, mas uma norma posterior, uma lei posterior pode vir e colocar uma limitação, pode dar uma freada na aplicação desse direito, que é o que acontece no estado de sítio e em estado de guerra dentro do país. O teu direito de ir e vir será restringido. A gente também tem uma observação a fazer aqui. Gente, estado de sítio, ele vai estar lá no artigo 137 da Constituição Federal. Estado de defesa, ele vai estar logo no artigo 136, então vem primeiro o estado de defesa, no artigo 136, depois vem o estado de sítio no 137, e a gente tem a intervenção federal no artigo 34 da Constituição. Eu trouxe aqui rapidinho pra gente fazer uma distinção, tá? Mas pega lá a tua Constituição e dá uma lida nisso aí. Já puxa ali uma setinha, coloca lá a diferença de estado de sítio e estado de defesa para você ter uma noção sobre isso, certo? E um exemplo clássico que a gente tem em relação a uma norma de eficácia contida é aquela aplicação do exercício profissional que a Constituição Federal traz, que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas às qualificações que a lei estabelecer. Então, esse é o exemplo mais clássico, inclusive ela vem como questão de prova. Esse artigo ele vem como questão de prova, trazendo como exemplo de norma de eficácia contida. E sim, sempre que uma lei vier e frear e limitar esse poder, teremos uma norma de eficácia contida, certo? Mas a gente vai ter essa aula, não se assustem, não se desespere, a gente vai explicar a distinção delas três. Esse inciso aqui da parte de direito de locomoção dentro do território nacional, ele não é muito cobrado. Então, vamos evoluir, vamos entrar já ali em direito de reunião. Direito de reunião e direito de associação. Esse conteúdo é muito importante, esse daqui já tem uma incidência maior em provas, sim. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça é faça uma tabela aí no seu material de estudo. Coloque direito de reunião de um lado, direito de associação do outro lado e vamos ver a diferença. Tem umas peguinhas aqui muito boas para serem cobrados em prova, tá? Direito de reunião. Primeira opção, observação. O direito de reunião, ele deve ser feito e realizado de forma pacífica, tá? Segunda observação, se é de forma pacífica, então não pode haver armas. Então, de maneira pacífica e sem a utilização de armas. Esse direito, essa reunião, no dia que acontecer, ela não pode atrapalhar uma outra reunião já marcada para aquele local. Então, ela não pode frustrar outra reunião. E outra coisa, o fato dela não poder frustrar outra reunião,
exige um prévio aviso à autoridade competente, que é diferente de autorização. Então, para o direito de reunião, você não precisa de uma autorização do órgão competente, da autoridade competente. Porém, você precisa de um prévio aviso. Você tem que avisar: ei, autoridade, vamos fazer uma reunião. Isso acontece muito em Brasília, né, na Esplanada. Vamos fazer uma reunião na Esplanada dos Ministérios, sábado, a partir das 4 horas da tarde. Por quê? A autoridade, ela pode falar: ei, não pode, sabe por quê? Não porque eu sou autoridade, eu estou limitando esse direito seu, porque você não precisa de autorização. Mas já teve uma outra pessoa que me informou que nesse dia e nesse horário haverá uma reunião. Então perceba que a autoridade, ela não vai limitar, ela não vai autorizar. Ela está lhe dizendo que naquele dia, naquele local, já haverá outra reunião. Por isso que é importante o aviso, para que você não frustre uma outra reunião já marcada, porque também é um dos requisitos para você exercer o direito de reunião, tá bom? Outra coisa do direito de reunião, vamos lá para a tabelinha, você vai colocar que é feita em local aberto ao público, tá? Então, geralmente, as reuniões ali na Esplanada, o local ele é aberto ao público, né? Não é uma reunião feita, se o direito de reunião não é feito dentro de um ambiente fechado, de uma sala fechada, por exemplo, né? Outra coisa também, já avisei, independe de autorização, mas o prévio aviso, ele é indispensável. O CESP gosta muito de confundir a cabeça do concurseiro nisso aqui. Ele vai falar que precisa de autorização. Não, eu preciso do prévio aviso. E se atente, porque às vezes a questão traz que precisa do prévio aviso e a pessoa fala: claro que não, direito de reunião não precisa de autorização. Não confunda. A autorização é uma coisa, aviso é outra coisa. Então, independe de autorização, mas o prévio aviso precisa sim. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui em relação ao direito de reunião. Sim, agora você vai pegar um marca-texto, vai escrever o que eu vou falar, vai passar um marca-texto, vai colocar várias setas assim, ó. Atenção, observação. Existe aqui uma diferença entre o estado de defesa e o estado de sítio, tá? No direito de reunião, dentro do direito de reunião, você vai colocar assim, ó, estado de defesa e estado de sítio. No estado de defesa, o direito de reunião, ele haverá uma restrição para ser exercido. O direito de reunião, ele não fica proibido, mas ele tem uma restrição no estado de defesa. Na próxima linha, você vai colocar estado de sítio. No estado de sítio, o direito de reunião, ele é suspenso. Não haverá direito de reunião em estado de sítio. A banca pode colocar que a suspensão do direito de reunião é no estado de defesa. Essa suspensão é no estado de sítio. Ó, S de suspensão, S de sítio. Suspendo aonde? No estado de sítio. E eu restringo no estado de defesa. Colocou essa observação? Passou o marca-texto? Agora vamos para o direito de associação. Primeira observação que você vai colocar lá no seu direito de associação é que, para fins lícitos, tá bom? Outra observação é que é vedada a associação de caráter paramilitar. Terceira observação é a mesma regra do direito de reunião. Independe de autorização. Eu não preciso de autorização para criar uma associação e é vedada a interferência estatal na associação. Cuidado que você pode falar bem assim: gente, e o Estado não pode interferir? Não, a pessoa faz uma associação e fica deordará lá a associação, o Estado não intervém não. De acordo com a Constituição Federal, está claro, expresso e explícito que é vedada, com essas palavras, a intervenção estatal na associação. Claro que é feito um controle, mas a sua interferência é vedada pela Constituição, tá? E dentro do direito de associação, a gente tem quando que essa associação vai ser dissolvida e quando a associação vai ser suspensa. Para suspender a atuação de uma associação, preste atenção aqui comigo. Concentra, respira, foca. O que é mais grave? Eu suspender uma atividade ou eu restringir essa atividade? Eu proibir essa atividade? Vamos lá para os rapazinhos que são casados. A tua mulher virou para tu e falou bem assim: a sua atividade esportiva do fim de semana está suspensa. Ou a sua atividade esportiva é a prática de jogar futebol, tá, meninos?
a atuação de vocês no campo neste fim de semana está suspensa. Ela vai falar assim pra você. Suas atividades retornam no próximo fim de semana, porque esse fim de semana você vai me levar pra sair, você vai me levar pro cinema, você vai me levar pra um barzinho, você vai me levar pra comer. Então, hoje o seu fim de semana é comigo e não tem futebol. Próximo fim de semana, as atividades voltam ao normal e você pode escolher um dia na semana pra você jogar o seu futebol. Isso é uma atividade suspensa. Foi suspensa e logo volta. Então, ela não é tão grave quanto a prática de dissolver. Imagina a tua mulher falando bem assim pra ti. A partir de hoje você tá dissolvido do seu clube de futebol. Você não vai jogar mais nenhum dia. Nem sábado, nem domingo, nem sexta, nenhum fim de semana. Você é exclusivo meu em todos os fins de semana. Então a dissolução, ela é muito mais grave. Então, por ser mais grave, eu vou precisar, não é de qualquer sentença. Não é um qualquer juiz. É uma sentença judicial transitada em julgado. Então, se atente a esse termo. Para dissolver é muito mais grave, não volta mais, foi dissolvido, encerrou-se o vínculo. Então, por esse motivo, para dissolução, a gente vai precisar de uma sentença judicial transitada em julgado. Diferente da suspensão, para suspender, como é mais simples, você vai recorrer dessa decisão e falar, mas mulher, como assim? Eu tô proibido de jogar esse fim de semana. Como você vai recorrer, ainda cabe recurso. Então, um juiz qualquer, um juiz normal, sem ser decisão judicial transitada em julgado, vai decidir pela suspensão. Diferente da sentença judicial transitada em julgado, exigida para a dissolução da associação. Então, eu acho que em relação ao direito de reunião e o direito de associação, isso aqui já está bem batido. Depois você dá uma lida aí no material em PDF, mas faz esse material, faz do lado aí mesmo do seu material em PDF, cria essa tabelinha, coloca uma do lado da outra. Para mim isso funcionava muito e eu tenho certeza que vai funcionar para você também, tá bom? Vamos evoluir, vamos entrar em direito de propriedade. Gente, direito de propriedade é um assunto um pouco delicado, porque a casa é um asilo inviolável, né? A própria Constituição estabelece isso, que a nossa casa é um asilo inviolável. Só que a nossa casa, por ser um asilo inviolável, tu não vai deixar lá criando aranha-rato, morcego, papagaio, periquito, macaco. Daqui a pouco tá o Tarzan lá dentro da tua casa. Tu tem que cuidar. Porque tu tem que atingir o fim social. A Constituição, ela traz exatamente isso. A tua casa, a propriedade, ela precisa atender a sua função social. Então, isso significa que essas casas que estão abandonadas, por exemplo, muitas vezes com águas paradas e criando focos de mosquito da dengue, elas não estão atendendo a sua função social. Ela pode, sim, sofrer uma intervenção do poder estatal nesse ponto, tá bom? O artigo 182 da CF fala o seguinte: cumpre com sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressa no plano diretor do município. Então, essa função social, ela vai variar de município para município, tá bom? O artigo 186 da CF também fala que da propriedade rural, tá? Então, a gente tem que se atentar tanto à propriedade urbana, né, no meio da cidade, quanto à propriedade rural. Não é porque também tá no meio do mato, abandonado. Eu tenho aqui um monte de foco de mosquito da dengue, mas não tem ninguém morando aqui perto, eu posso criar tranquilamente. Vou vender os mosquitos da dengue? Claro que não. Então, não é porque tá no âmbito rural, longe de tudo, que também não vai atender a sua função social, tá? O artigo 186 da CF, tá aí no teu material, vai falar que quando a propriedade rural atende simultaneamente o aproveitamento racional adequado, recursos naturais e preservação, né, por ser uma propriedade rural, por estar instaurada ali no meio da natureza, às vezes passam rios com nascentes de água também, então é muito importante se atentar a isso, dos recursos e da preservação, observar regulamentos sobre o trabalho, analisar a exploração que favoreça o bem-estar de proprietário e trabalhadores, tá? E aí a gente vai entrar no assunto, se eu tenho direito de propriedade, em alguns momentos, quando a propriedade não cumprir a sua função social, o Estado vai vir, vai intervir, né? Vai impor a sua soberania, o seu poder para restringir alguns direitos. E no direito de propriedade a gente vem com a ideia de desapropriação. Então a gente tem a desapropriação direta e a desapropriação indireta. Tem aí no teu material a diferença das duas, mas eu vou focar na apropriação direta, porque a indireta, ele é um ato ilegal, né, no Brasil. Acontece, mas o STF entende que ela é utilizada como uma realidade processual, consagrada pela jurisprudência, em regra, é um ato ilegal, pois não segue o trâmite legal, tá?
Porém, entretanto, todavia, ainda assim aplicado no Brasil, mas a gente vai focar ali na desapropriação direta. O que seria desapropriação direta? É quando o ato administrativo acontece dentro dos trâmites legais, diferente da indireta, né, que não acontece nos trâmites legais. É necessário, gente, para desapropriação, necessidade ou utilidade pública. Grava isso, tá? Ou eu tenho uma necessidade ou eu tenho uma utilidade pública para isso, mediante interesse social e justa e prévia indenização em dinheiro, tá? Então aqui eu vou dar um exemplo que aconteceu na minha cidade. Nunca foi para a prática, mas se fosse, seria esse caso, tá? Lá em Passagem passou um rio, o rio Jacu, né? Que é o rio que a travessia que virou cidade, por isso que o nome da minha cidade é Passagem, porque esse rio ele passa no meio da cidade e fazia acesso da minha cidade para outra cidade, de outra cidade para minha cidade. Enfim, na beira do rio tem várias casas e essas casas, elas têm um terreno assim até maior do que o normal, sabe? Por quê? Porque quando o rio dava cheia, ele costumava vir bem para perto das casas. Daí, o prefeito pensou, a gente pode construir uma ponte. Na construção dessa ponte, ele iria precisar remover algumas casas daquela região. Para a remoção dessas casas, vocês estão vendo a necessidade ou o interesse público? Sim, eu preciso construir uma ponte sobre o rio para que na época da cheia os alunos dos interiores ali dos sítios que moravam do lado de lá do rio pudessem vir para a cidade estudar e as pessoas da cidade pudessem ir para o outro lado do rio. Então há uma necessidade ou interesse público, sim, há uma necessidade ou interesse público. Porém, antes do prefeito demolir ou destruir aquelas casas, ele precisa indenizar os moradores. Antes, a indenização é prévia e justa, não é qualquer valor. Vamos avaliar o valor da residência, quanto vale a residência, e esse valor é em dinheiro. Gente, em dinheiro não significa que o prefeito vai vir com a maleta cheia de dinheiro, imprimir, mandar o Banco Central imprimir espécie de dinheiro para poder pagar em dinheiro, tá? Em dinheiro é porque tem casos que pode ser pago com títulos públicos, tá? Nesse caso, a Constituição traz em dinheiro para enfatizar que não pode ser por títulos públicos. Então tem que ser em dinheiro, mas pode ser Pix, transferência, não significa que tem que ser em dinheiro em espécie, tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo de desapropriação direta por interesse e necessidade pública. Outra coisa que vocês têm que prestar atenção aqui. Existe uma diferença entre necessidade ou interesse público e requisição administrativa. Olha só, requisição administrativa é muito legal o exemplo para você, principalmente que está estudando para a carreira policial. Na requisição administrativa, o poder público ele utiliza temporariamente, compulsoriamente de propriedade particular. Então, se atente a isso. Assegurado ao proprietário a indenização ulterior. Então, a indenização na requisição administrativa ela é depois que eu usei. Então, cuidado que o CESP vai dizer que a desapropriação é um exemplo de requisição administrativa e não é, porque na desapropriação a indenização é anterior, prévia, justa e em dinheiro. E na requisição administrativa, a indenização é ulterior, é depois. E se, ainda tem um e se, houver dano. Vou dar um exemplo prático. Imagina você, policial militar, seu primeiro dia na rua. Nossa, você quer prender até as muriçocas que passa voando. Você quer achar motivo para fazer qualquer coisa. Você vai ser o cara que vai... Ah, meu Deus, CTB ambulante vai ser você. Você vai ver tanto erro, tanta ilegalidade, você começa a olhar para o mundo com outros olhos. Daí você tá lá, patrulhando, de repente, quando você olha, um cara em atitude suspeita, e você vai atrás do cara. E nessa loucura de você ir atrás do cara, você sai correndo para um lado, seu canga sai correndo para o outro, os dois esquecem que vocês têm uma viatura e os dois saem correndo. Vai correndo, e o cara correndo, e você quando olha para trás a viatura já tá muito longe. Você pensa, meu Deus do céu, por que a gente não pegou a viatura? E aí você fala assim, preciso de um carro para conseguir pegar esse cara, porque ele vai fugir, eu não vou conseguir. Porque você tem o quê? 12 quilos de equipamento, né? O cara tem o quê? Uma camiseta, uma calça, uma bermuda e um chinelo de dedo. Ele com certeza vai dar pinote de você. E aí você pensa, preciso pegar um carro aqui, porque eu preciso ir atrás desse cara, ele não pode fugir de mim.
E aí você para um maluco no meio da rua. Para. Por necessidade da administração pública, eu preciso utilizar o seu veículo. O cara não entendeu nada, mas ele vai sair, porque ele vai ficar assustado, que você é policial militar fardado, tá falando alguma coisa que ele não entende, mas ele vai te dar o carro. E você pega o carro, foi embora, conseguiu pegar o bandido. Ou o cara entrou de suspeita, o cara tava com arma de fogo, o cara tava com droga, não importa, você conseguiu dar o flagrante. Central, guarnição, deslocando CPP. Essa é a frase que você quer falar, tenho certeza. Porque você pegou um flagrante e você tá vibrando naquele serviço. Repare, você pegou o carro daquela pessoa. Você bateu o carro daquela pessoa? Não, você gastou, sei lá, R$5 de gasolina talvez, um acompanhamento. Foi rápido, né? Nesse exemplo que eu dei. Teve dano? Não teve dano. Você utilizou temporariamente o carro do cara? Sim, você usou temporariamente o carro do cara. Então, nesse caso, é um caso de requisição administrativa. Só que é um caso que não teve a requisição administrativa. Porque você não usou, não danificou aquele veículo. Agora, nesse mesmo exemplo de requisição administrativa que eu tô dando, se você bater o carro do cara, você saiu na loucuragem, na hora de fazer a curva do balão, você se perdeu na curva, bum, bateu o carro do cara. Teve dano pro cara? Teve. Você estava usando o carro do cara temporariamente? Tava. Você estava usando o carro da pessoa por uma necessidade ali da administração? Sim. Talvez, né, se você tivesse pegado a viatura não precisasse. Mas nesse exemplo, bem esdrúxulo que eu tô dando pra você entender, sim. Teve dano? Sim. Então, nesse caso, você vai indenizar, sim, o dono do veículo, porque você teve um dano, né? Foi usado o veículo e depois de ter usado o veículo, teve um dano, então você vai ter que indenizar. Então, a requisição administrativa, você vai assegurar ao proprietário indenização ulterior, porque você vai avaliar se teve dano ou não. Gente, eu espero que esse exemplo tenha ficado claro na cabecinha de vocês, porque ele costumava me salvar muito em prova. Eu conseguia fazer essa distinção bem com esse exemplo, tá? Vamos fazer aqui uma distinção rápida entre necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Tem aí no teu material, tá bem divididozinho, mas vamos passar aqui, né? Necessidade pública, situação de risco iminente. O risco está acontecendo naquele momento. Por exemplo, um prédio que tem condição de desabar. O prédio vai desabar naquela região. Isso pode acontecer a qualquer momento. A gente precisa demolir esse prédio. Então, eu tenho um caso de necessidade pública. Um exemplo de utilidade pública é uma situação de conveniência administrativa. Acontece muito também. Eu preciso construir uma via nessa região. Naquela região eu tenho casas. Tá, vamos analisar a necessidade pública. É necessário realmente indenizar aquelas pessoas, retirar eles dali, dar outra moradia para eles? A gente não consegue passar essa ponte em outro lugar, então a gente vai analisar a conveniência e oportunidade daquele ato. Tá? E o interesse social é a finalidade de reduzir as desigualdades, que a gente tem aquela ideia de interesse social mesmo, de ajudar, tá? Então essa seria uma distinção rápida. Necessidade pública, situação de risco iminente. Utilidade pública, a gente consegue fazer uma avaliação de necessidade, de oportunidade e conveniência, tá bom? Ok, e agora a gente vai entrar nos direitos dos autores. Gente, aos autores pertencem o direito exclusivo, foca nessa palavra, aos autores pertencem o direito exclusivo de utilização pública ou reprodução de suas obras, porém esse direito é transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então, de quem é o direito de ter, né, a utilização dos recursos ali, do que ele for ganhar em cima daquilo, de obras artísticas ou literárias? Do autor. Do autor. Quando ele morrer, esse direito passa para os herdeiros e é pelo tempo que a lei fixar. Também não é eterno. Para o autor é enquanto ele viver. Para o autor. Para os herdeiros é pelo tempo que a lei fixar. Tá bom? Direito à obtenção de informação de órgãos públicos. Todos têm direito de receber informação de órgão público. Tu tá lá trabalhando, tu tá lá na tua viatura patrulhando, chega uma pessoa e fala bem assim pra ti, que acontece muito, né? Tem uma dúvida, você pode me ajudar? Tu vai falar, não. Todos têm direito de receber informação de órgãos públicos. Você tá ali trabalhando, você não é você é a instituição. Então, você é um órgão público ali,
vestindo aquela farda, tá? Então, todos têm direito de receber do órgão público informação de interesse particular ou coletivo, desde que não tenha caráter sigiloso. Então, se atenta a essa observação, pega o marca-texto e passa a lei, desde que não tenha caráter sigiloso. Nenhuma lei pode impedir que o judiciário aprecie uma lesão ou uma ameaça de lesão de direito, tá? Só que a gente tem aqui algumas observações, não é nem observação, é meio que uma exceção dessa regra. Se eu tiver um conflito de interesse, alguma coisa que eu quero entrar na justiça, eu posso bater no Poder Judiciário? Porque a gente, no Brasil, a gente adota o sistema inglês de jurisdição. O que é o sistema inglês de jurisdição? Eu tenho as portas do Judiciário abertas para me receber. Então, as portas do Poder Judiciário, elas estão abertas para receber o cidadão que acha que teve uma lesão de direito, que acha que teve o seu direito prejudicado, diferente do sistema francês de jurisdição, porque no sistema francês de jurisdição, eu tenho que esgotar primeiro toda a via administrativa, para depois que eu receber todos os nãos possíveis na via administrativa, aí sim eu vou para a via judiciária. Então, no Brasil, o sistema adotado é o sistema inglês de jurisdição, que eu tenho as portas do judiciário abertas para me receber. Porém, entretanto, todavia, esse artigo aqui, gente, ele fala exatamente isso que eu estou explicando para vocês, das portas do judiciário estarem abertas, porque ele fala que nenhuma lei pode impedir o judiciário de apreciar lesão ou ameaça de lesão. Só que a gente tem umas exceções, como, por exemplo, no INSS, é um direito da aposentadoria, você tem que esgotar todos os nãos para poder ir para o judiciário. Então, depois que o INSS negou em todas as instâncias, daí você vai para o judiciário. Então, você não pode entrar no INSS e no judiciário ao mesmo tempo. Outra exceção, o habeas data. O habeas data, você primeiro tem que receber um não. Você tem que receber a negativa da informação. Depois de receber a negativa da informação, aí sim, você vai lá no Poder Judiciário. Justiça desportiva. Justiça desportiva também, primeiro esgotam-se todas as vias da justiça desportiva para depois entrar no Poder Judiciário. Então, a gente tem que se atentar que o direito não é absoluto, a gente tem também algumas exceções para esses casos, tá? Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Franciele, o que bexiga é direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Eu já li esse artigo 88 vezes e eu só leio ele e eu não sei qual é a diferença. Olha só, o direito adquirido, o nome já diz, é um direito que você adquiriu. Eu fui lá e comprei essa canetinha. Essa canetinha é minha. Tu vai dizer que essa canetinha não é minha? Porque esse aqui é um direito que eu adquiri. Essa canetinha é minha. Uma vez cumpridos os requisitos para a sua aposentadoria, você vai aposentar. É um direito adquirido, certo? O ato jurídico perfeito, gente, olha só. Você vai casar com sua companheira. Você vai casar com seu companheiro. Vocês dois vão lá, lindos, maravilhosos, os dois, servidores públicos, vão juntar os contra-cheques. Os dois, na hora de juntar o contra-cheque lá no casamento, o que vocês fazem? Vocês assinam um documento. Isso é um ato jurídico perfeito. É a assinatura de um contrato. Um contrato de locação, um contrato de compra de imóvel. Isso é um ato jurídico perfeito. E a coisa julgada é o objeto da decisão transitada em julgado. Então, a coisa já foi julgada. Não tem pra onde ir. Ah, você foi condenado como culpado. A coisa foi julgada. Então, não tem mais pra onde ir. Então, essa é a diferença dos três, tá bom? Vamos parar por aqui. A gente já volta em seguida com júri popular. Esse assunto é muito bom, dá pano pra manga e eu já volto. Não sai daí, tá bom?